A manhã da cidade foi abruptamente interrompida por uma onda de caos. Tudo começou com o som estridente de um alarme residencial disparado e uma chamada perturbadoramente curta para o 911. A voz do outro lado da linha estava em pânico, mas confusa, oferecendo poucos detalhes antes que a ligação fosse interrompida. As autoridades responderam rapidamente, demonstrando urgência enquanto iniciavam uma busca porta a porta no bairro. Os policiais instruíam os moradores a permanecerem dentro de casa, reunirem suas famílias e trancarem as portas. O tom deles era tenso, deixando claro a gravidade da situação. Dentro da residência, a cena era sombria. Richard Dabate foi encontrado em estado de extremo desespero, amarrado a uma cadeira, com o corpo coberto de sangue proveniente de múltiplos ferimentos. À medida que a investigação prosseguia, uma descoberta ainda mais horrível os aguardava no porão. Connie Dabate foi encontrada morta. Ela havia sido baleada 2 vezes, uma vez na parte de trás da cabeça e outra no abdômen. A frieza e o caráter calculado dos assassinatos causaram arrepios nos detetives presentes na cena. Queridos espectadores, por favor não se esqueçam de curtir, deixar um comentário abaixo do vídeo e se inscrever no canal para não perder os novos vídeos. Isso é muito importante para nós. Hoje, veremos as fotos deste caso verídico que aconteceu com Connie Margot Dabate, de 39 anos, nascida e criada no encantador estado de Connecticut, nos Estados Unidos. Desde muito jovem, Connie demonstrava uma curiosidade natural sobre o mundo ao seu redor, especialmente nas áreas de ciências sociais e comunicação. Durante os anos de ensino médio, ela participou ativamente de diversas atividades que lhe permitiram explorar esses interesses, talvez lançando as bases para suas futuras aspirações. Apesar dessa curiosidade evidente, há poucos registros de conquistas acadêmicas ou extracurriculares excepcionais em sua juventude, o que pode sugerir que seu foco principal durante esses anos formativos estava voltado para cultivar relacionamentos pessoais e traçar metas profissionais. Connie morava em Connecticut com seu marido, Richard Dabate, de 40 anos, e seus 2 filhos pequenos, Richard Jr., um garoto de 9 anos brilhante e cheio de energia, e Connor, um aventureiro de 6 anos. O lar da família, situado em uma rua tranquila e arborizada chamada Birchview Drive, era um refúgio de calor, amor e risadas. As raízes de Connie remontavam à animada cidade de Rockville, onde cresceu em uma casa movimentada, cheia de energia e afeto. Como a segunda mais nova de 5 irmãos, ela desenvolveu desde cedo um forte senso de família. E, à medida que crescia, sua paixão por manter todos os entes queridos conectados apenas se intensificava. Organizar encontros e festas animadas tornou-se sua marca registrada, uma forma de garantir que os laços que tanto prezava jamais se enfraquecessem. As reuniões de ex-colegas de escola eram suas preferidas. Ela mesma se encarregava de organizá-las, entrando em contato com antigos colegas e planejando eventos elaborados para reunir todos novamente. A personalidade de Connie era magnética, cheia de energia, irradiando positividade e alegria constante. Quem a conhecia falava com carinho de sua disposição inabalável para ajudar os outros. Ela era a amiga que largava tudo para ouvir, aconselhar ou simplesmente estar presente nos momentos difíceis. Sua dedicação em nutrir relacionamentos ia além da família e do círculo de amigos próximos, tornando-a uma figura muito querida na comunidade. Sua vida tomou um rumo significativo em um verão, durante uma festa, onde conheceu Richard Dabate, um técnico de informática com um senso de humor contagiante. À primeira vista, pareciam um par improvável, mas com o tempo, suas personalidades complementares ficaram evidentes. Richard, com seu jeito brincalhão e leve, equilibrava a energia inesgotável e o talento organizacional de Connie. Descrito pelos amigos como um grande garoto, Richard tinha o dom de fazer as pessoas rirem, uma qualidade que o tornava querido por todos. O amor compartilhado pelo humor e pelos bons momentos fortaleceu o vínculo do casal, levando-os ao casamento em 4 de julho de 2003. Juntos,
construíram uma vida repleta de alegria e um lar cheio de amor na pacata Birchview Drive. Como pais, Connie e Richard faziam todo o possível para trazer magia à vida dos filhos. Connie, sempre criativa, tinha orgulho em organizar celebrações elaboradas que encantavam familiares e amigos. Halloween, Natal, Páscoa, cada feriado era uma oportunidade para ela se superar. Em uma Páscoa memorável, convenceu os filhos de que plantar balas de goma no jardim resultaria em uma surpresa na manhã seguinte. Enquanto os meninos dormiam, ela cuidadosamente recolheu as balas e as substituiu por pirulitos, garantindo o encanto deles ao acordar. Em 23 de dezembro de 2015, a temporada natalina estava em pleno andamento e a casa dos Dabate era um verdadeiro retrato de alegria festiva. A residência estava decorada com luzes cintilantes, guirlandas e presentes cuidadosamente embrulhados sob a árvore. Connie, animada com as próximas celebrações, passou a manhã preparando os filhos para a escola, enquanto Richard ficou encarregado de levá-los. Ao retornar, ele se preparou para um dia normal de trabalho, enquanto Connie se arrumava para uma aula de spinning no final da manhã. Parecia um dia comum, repleto do ritmo habitual da vida em família. No entanto, pouco antes das 11 horas, a tranquilidade foi brutalmente interrompida. Os vizinhos, acostumados à calmaria suburbana, foram surpreendidos pelo som repentino de sirenes e pela visão de viaturas policiais correndo em direção à casa dos Dabate. Moradores assustados espiavam pelas janelas, testemunhando a movimentação frenética enquanto as autoridades cercavam a residência. A comoção teve início após o disparo do alarme da casa e uma breve e perturbadora ligação ao 911. Boatos de uma invasão domiciliar se espalharam rapidamente pelo bairro, alimentando o medo e a especulação. A polícia, agindo com urgência, iniciou uma varredura de porta em porta, orientando os moradores a reunir suas famílias, trancar as portas e permanecer escondidos. A ansiedade tomou conta da comunidade unida, enquanto todos aguardavam novas instruções. A tensão era palpável enquanto os policiais se moviam rapidamente para isolar a área. Dentro da casa, a cena era sombria. Richard foi encontrado em estado de extremo abalo, amarrado a uma cadeira e sangrando por múltiplos ferimentos. Ele havia sido violentamente atacado, mas estava vivo. Paramédicos trabalharam com urgência para estabilizá-lo antes de levá-lo ao hospital. Enquanto isso, a busca pela casa levou a uma descoberta devastadora no porão. Connie foi encontrada sem vida, vítima de um ataque brutal. Ela havia sido baleada 2 vezes, uma vez nas costas da cabeça e outra no abdômen. A natureza calculada do crime deixou os investigadores abalados. À medida que os detetives reconstruíam os eventos, garantiram aos moradores que o agressor havia fugido, permitindo que o bairro pouco a pouco saísse do confinamento. O cenário era surreal. A Rua Pacata agora se transformara em um centro de intensa atividade, com fitas amarelas delimitando o local do crime, luzes policiais piscando e agentes recolhendo meticulosamente as provas. Nos dias seguintes, toda a atenção se voltou para Richard, o sobrevivente. Assim que ele se estabilizou, os enfermeiros informaram que os detetives poderiam interrogá-lo. Ele estava abalado e em choque, mas relatou tudo o que conseguia se lembrar sobre os acontecimentos daquela manhã fatídica. Richard explicou que o dia começara como qualquer outro. Saiu de casa pontualmente às 8 horas para deixar os filhos na escola. Após isso, voltou por volta das 8h30 para trocar de camisa. Ao entrar, viu Connie se preparando para a aula de spinning na academia YMCA, vestida com roupa esportiva e recuando o carro pela garagem. Tudo parecia normal naquele momento. Era apenas a calmaria antes da tempestade. A aula de Connie na YMCA fora inesperadamente cancelada, então ela retornou para casa mais cedo do que o planejado. Enquanto isso, Richard iniciou seu trajeto de 40 minutos até o trabalho. Cerca de 10 minutos depois, percebeu que havia esquecido o laptop em casa. Um descuido raro para alguém tão meticuloso. Sem alternativa, deu meia volta e dirigiu de volta.
Durante o trajeto, recebeu uma notificação no celular do sistema de alarme, informando que ele havia sido acionado. Preocupado, Richard enviou rapidamente um e-mail ao chefe dizendo que se atrasaria e acelerou para verificar a situação. Estimou que chegou em casa entre 8h45 e 9 horas. Ao entrar, sentiu um desconforto imediato. A casa estava silenciosa demais, mas ao subir as escadas, ouviu um ruído fraco. Cautelosamente, subiu e se deparou com um homem alto, vestindo roupas camufladas e uma máscara de esqui, vasculhando a caixa de joias de Connie. A visão foi aterrorizante. O invasor se virou bruscamente, empunhando uma faca, e exigiu dinheiro, cartões de crédito e senhas. Richard, em uma tentativa desesperada de acalmar a situação, entregou sua carteira sem hesitar. Sua lembrança do que aconteceu em seguida era fragmentada. Um borrão de medo e caos. Ele recordou ouvir o carro de Connie chegando na garagem e gritar para que ela fugisse. Em vez disso, Connie pareceu correr diretamente para o porão. Richard presumiu que ela estivesse tentando pegar uma das duas armas que possuíam, uma trancada no porão e outra no armário do quarto. Segundos depois, o invasor correu escada abaixo atrás dela. Momentos de silêncio aterrorizante foram interrompidos por 2 tiros, precisamente às 9h05. O coração de Richard afundou. O inimaginável podia ter acontecido. Dominado pelo pânico, ele correu para o porão e viu seu pior medo confirmado. Connie jazia imóvel no chão, atingida por um tiro no abdômen e outro na parte de trás da cabeça. O invasor estava sobre ela, segurando uma das armas da casa. Em um giro aterrorizante, o homem atacou Richard, esfaqueando-o repetidamente nas pernas com um estilete. Depois, amarrou-o a uma cadeira com abraçadeiras plásticas e pegou um maçarico. O instinto de sobrevivência de Richard entrou em ação. Em um momento de desespero, ele conseguiu agarrar o maçarico e o direcionar ao agressor, queimando-lhe o rosto. O invasor, agora ferido, fugiu do local, deixando Richard amarrado e sangrando. Com o que restava de força, Richard conseguiu acionar o botão de pânico do sistema de alarme e também fez uma breve ligação ao 911, com a voz trêmula enquanto tentava relatar os horrores que acabara de presenciar. A história que contou às autoridades era assustadora, quase inacreditável, deixando os detetives sem saber por onde começar. Eles começaram vasculhando o bairro, conversando com vizinhos e possíveis testemunhas. Também entrevistaram amigos de Connie e Richard em busca de qualquer pista. Durante essas conversas, descobriu-se que o casal estava envolvido em uma disputa com um empreiteiro nos meses anteriores à tragédia. Insatisfeitos com o serviço realizado em sua casa, eles haviam processado o homem por alguns milhares de dólares. Após o processo, as tensões aumentaram. O para-brisa de um dos carros foi quebrado e Connie passou a viver em crescente estado de ansiedade. Embora Connie sempre tivesse receio de armas de fogo, seu crescente sentimento de insegurança levou o casal a comprar armas para proteção. O empreiteiro em questão, um homem chamado Ken, admitiu guardar ressentimentos por causa do processo judicial, mas negou veementemente qualquer envolvimento no crime. Ele descreveu toda a situação como algo que tentava esquecer, comparando-a a um pesadelo. Os detetives inicialmente acharam seu histórico com a família da Bate intrigante, mas logo descobriram detalhes que colocaram em dúvida sua culpa. Ken cooperou de boa vontade com a investigação, permitindo que revistassem seus dispositivos e tirassem fotos dele. Além disso, sua descrição física, altura, porte e voz, não coincidia com o relato de Richard sobre o invasor mascarado. Diante de seu álibi sólido e da ausência de antecedentes criminais, Ken acabou sendo descartado como suspeito. À medida que o Natal se transformava nos últimos dias de dezembro, a investigação prosseguia e as autoridades estavam determinadas a desvendar o mistério. Enquanto isso, a cidade de Ellington se preparava para se despedir de Connie. Seu velório reuniu centenas de pessoas enlutadas, um testemunho do profundo impacto que ela teve na comunidade. Apesar das temperaturas congelantes,
Pessoas esperaram em filas por horas para prestar homenagens e oferecer condolências a Richard e aos filhos do casal. Entre os presentes estavam as duas melhores amigas de Connie, com quem ela mantinha uma amizade de mais de 20 anos. Elas ficaram intrigadas com uma observação perturbadora ao conversarem com Richard durante o funeral. "Como você conhece minha esposa?" perguntou ele com o rosto inexpressivo e o tom estranhamente distante. As amigas trocaram olhares confusos, mas decidiram atribuir a atitude ao imenso estresse que ele devia estar sentindo. Ainda assim, algo na situação as incomodou profundamente. E mais tarde, ao refletirem sobre o dia, não conseguiram ignorar um detalhe. Não havia um único machucado nele. Nenhum hematoma, nenhum arranhão, nada. A inquietação aumentou quando Richard deixou o funeral de forma incomum, muito cedo, antes mesmo de muitos familiares próximos de Connie. Para um marido em luto, suas ações pareceram fora do normal, deixando muitos convidados sussurrando em tons baixos. 2 semanas se passaram, e a polícia ainda não havia feito nenhuma prisão pelo assassinato de Connie. A falta de progresso na investigação frustrava tanto a família quanto a comunidade. Os detetives eram meticulosos, aguardando os resultados laboratoriais e trabalhando incansavelmente para juntar as peças das evidências. Sabiam que precisavam garantir que cada detalhe fosse verificado antes de tirar conclusões. Mas as demoras apenas aumentavam a tensão em Ellington, onde os rumores sobre o comportamento de Richard começaram a circular. Nos dias seguintes à morte de Connie, o comportamento dele se tornou o principal assunto de conversa. Vizinhos o viram jantando fora, rindo com amigos e até realizando reuniões na mesma casa onde sua esposa havia sido brutalmente assassinada. Suas postagens nas redes sociais alimentaram ainda mais as especulações. Em uma delas, ele afirmava estar mantendo-se forte pelos meninos e agradecia à comunidade pelo apoio. Embora o luto se manifeste de formas diferentes para cada pessoa, muitos acharam sua atitude casual profundamente perturbadora. "Se você não soubesse da história dele", comentou um vizinho, "jamais imaginaria que ele acabou de perder a esposa." Mesmo os mais próximos de Connie começaram a questionar a versão de Richard, e os detetives tomaram nota. De volta a Birchview Drive, a investigação avançava de forma dolorosamente lenta. O bairro suburbano, com seus amplos gramados e casas espaçadas, oferecia poucas testemunhas. Nenhum dos vizinhos relatou ter visto ou ouvido algo suspeito na manhã do crime. Dentro da casa dos Dabate, não havia sinais evidentes de arrombamento, mas os investigadores notaram que uma janela do porão estava ligeiramente aberta. Seria esse o ponto de entrada do invasor? No entanto, curiosamente, nada na casa parecia ter sido revirado ou roubado. As unidades K9, chamadas para rastrear o cheiro do invasor, ficaram igualmente confusas. Um dos cães retornava repetidamente até Richard, que estava na ambulância, enquanto outros 2 não conseguiram identificar nenhum rastro deixando a propriedade. Até mesmo a alegação de Richard de que sua carteira havia sido roubada não se sustentou. Ela foi encontrada fora da casa com todo o conteúdo intacto. As evidências físicas apresentavam um quadro desconcertante. A arma usada no crime, guardada no porão, não continha impressões digitais. Nem de Connie, nem de Richard, nem de qualquer suposto invasor. Os ferimentos de Richard, embora parecessem dramáticos à primeira vista, foram considerados superficiais pelas enfermeiras que o atenderam. Pequenos cortes e arranhões de faca pareciam inconsistentes com o ataque violento que ele descrevera. E à medida que os detetives continuavam conversando com Richard, seu relato sobre a manhã do crime se tornava cada vez mais inconsistente. No início, ele insistiu que tinha ouvido Connie ser baleada. Depois, afirmou que tinha visto o momento. Mais tarde, disse que não havia visto nem ouvido nada. Sua linha do tempo também mudava. Primeiro, declarou que o ataque começara pouco antes das 9 horas, com Connie sendo baleada 5 minutos depois. Mas a ligação para o 911 só foi feita quase às 10h30, deixando uma lacuna de tempo inexplicável. Na véspera de Natal, apenas um dia após o assassinato de Connie, Richard contratou um advogado de defesa de alto perfil.
Uma semana depois, ele entrou com um pedido para receber a apólice de seguro de vida de Connie, no valor de $475 mil, e retirou $93 mil de uma conta de investimentos em nome dela. Para quem observava de fora, essas ações pareciam calculadas, alimentando as suspeitas sobre seu possível envolvimento no crime. À medida que os investigadores cavavam mais fundo, começou a surgir um retrato preocupante do casamento de Richard e Connie. Embora parecessem o casal suburbano perfeito, as rachaduras no relacionamento vinham se formando muito antes da morte dela. Em dezembro de 2014, Connie começou uma nota em seu iPhone intitulada Why I Want a Divorce. Por que quero um divórcio? Nela, detalhava-se a irresponsabilidade financeira de Richard e sua negligência emocional. Ele pega dinheiro de várias contas que não pertencem a ele, escreveu. Ele pede desculpas, mas não assume responsabilidade. Eu não sei nada sobre o dia dele, com quem ele fala ou o que faz além do trabalho. Estou cansada de encobrir suas ações. Estou cansada de mentir e fingir que as coisas estão bem quando não estão. Na seção Motivos para permanecer no casamento, os sentimentos conflitantes de Connie eram evidentes. As pessoas gostam dele quando está de bom humor, escreveu. Ele é divertido de estar por perto. Ainda o acho atraente. A nota pintava um retrato complexo de uma mulher dividida entre o amor e a frustração, ansiando por uma vida livre do estresse crescente do casamento. Os detetives, mantendo a investigação em sigilo, vinham discretamente montando o caso. Desde a primeira entrevista com Richard no hospital, suspeitavam de seu envolvimento. A teia de mentiras dele começou a se desfazer à medida que os investigadores mergulhavam em sua vida pessoal. Descobriu-se que ele mantinha um caso amoroso intermitente de longa data com uma mulher chamada Sarah, alguém que ele conhecia desde os tempos de escola. Sarah também não era estranha a Connie. Ela era próxima o suficiente do casal a ponto de ter feito uma leitura durante o casamento deles. Um detalhe que agora acrescentava uma ironia amarga a toda a situação. O relacionamento entre Richard e Sarah reacendeu em maio de 2015. E em junho daquele ano, Sarah descobriu que estava grávida. Alegadamente, ela pressionou Richard a deixar Connie e começar uma nova vida com ela. O caso de Richard não foi inicialmente descoberto pelos investigadores. Foi ele próprio quem o revelou durante uma entrevista de 7 horas no hospital. Ele admitiu aos detetives que mantinha um relacionamento sexual com Sarah, embora tentasse apresentar a situação de forma peculiar. Segundo Richard, Sarah teria procurado tanto ele quanto Connie, pedindo ajuda para engravidar. Ela dizia querer um bebê, mas enfrentava dificuldades financeiras para realizar o procedimento por vias médicas. Richard afirmou que Connie havia concordado com o plano, até mesmo coassinando a ideia. Íamos doar esperma para ela ter um filho, explicou Richard. Mas por causa do custo de fazer isso através de médicos, decidimos fazer. Ele hesitou antes de concluir. Do modo convencional. Os detetives o pressionaram. Então Connie sabia que você estava tentando engravidar Sarah? Sim, respondeu ele firmemente. Essa história foi recebida com ceticismo pelos investigadores, e suas dúvidas aumentaram ainda mais quando descobriram uma narrativa contraditória. Amigos de Richard revelaram que ele havia admitido que a gravidez de Sarah fora acidental e resultado de um caso. Durante novo interrogatório, Richard ofereceu outra versão. Disse que Connie, incapaz de ter outro filho, queria que Sarah servisse como substituta. Chegou a sugerir que os três haviam concordado em criar o bebê juntos. Os detetives, desconfiados dessa história improvável, insistiram, e Richard acabou confessando que a gravidez fora realmente acidental e que o caso durara mais de um mês. Ele começou a mentir para Connie sobre seu paradeiro, dizendo que estava trabalhando até tarde ou saindo com amigos, quando na verdade estava com Sarah. Para Sarah, ele contava uma história completamente diferente. Declarava amor, prometia deixar Connie e garantir um futuro juntos. No entanto, suas ações mostravam o contrário. No final de 2015, Richard levou Connie para uma viagem romântica a Vermont. Quando Connie publicou fotos da viagem no Facebook, Sarah as viu
e percebeu que ele havia mentido sobre suas intenções de se divorciar. Não se sabe ao certo se Connie tinha conhecimento do caso. Amigos próximos acreditavam firmemente que ela teria confidenciado a alguém se soubesse. Contudo, as evidências sugeriam que as mentiras crescentes de Richard e seus envolvimentos o levaram a ver Connie como um obstáculo a ser removido. Em junho de 2015, Richard chegou a consultar um advogado de divórcio, mas não apresentou nenhuma documentação. 2 dias antes do assassinato de Connie, Richard enviou uma mensagem de texto para Sarah, prometendo que deixaria sua esposa. Um dia depois, ele mandou outra mensagem, dizendo que a amava e que a veria no dia seguinte. Enquanto isso, o celular de Connie mostrava uma conversa tensa entre ela e Richard. No dia anterior à sua morte, ela o acusou de mentir, escrevendo: "Você mentiu para mim, e eu estou novamente limpando a bagunça que você fez. Ótimo dia de folga e Feliz Natal." A resposta de Richard foi arrepiante, em retrospectiva. "Vai ser um Natal muito feliz." As revelações não pararam por aí. Os investigadores descobriram que Richard vinha usando um cartão de crédito secreto para encher Sarah de presentes, pagar estadias em hotéis e até gastar mais de $1.000 em um clube de striptease. As buscas na internet feitas em seus dispositivos incluíam termos como combinações letais de medicamentos vendidos sem prescrição, o que levantou ainda mais suspeitas. Mas as provas mais condenatórias ainda estavam por vir. No Natal de 2016 e durante a primavera de 2017, a polícia montava meticulosamente uma linha do tempo, utilizando dados do relógio inteligente de Connie, imagens de câmeras de segurança e registros do sistema de alarme da casa. Connie, usuária assídua de seu smartwatch, o usava religiosamente, inclusive no dia em que foi morta. Esse dispositivo, junto a outras evidências digitais, pintava um quadro completamente diferente daquele que Richard havia apresentado às autoridades. De acordo com o relato de Richard, ele havia saído para o trabalho cedo naquela manhã e estava dirigindo quando a tragédia ocorreu. No entanto, o relógio inteligente de Connie registrou seus movimentos, mostrando que ela ainda estava ativa muito depois do horário em que Richard afirmava que ela havia sido assassinada. Além disso, os dados do alarme doméstico revelaram que Richard ainda estava em casa às 8h26 e às 8h27, navegando no Facebook em seu computador. Isso contradizia diretamente sua alegação de que já estava a caminho do trabalho nesse horário. Às 8h41 da manhã do assassinato de Connie, um login no site Outlook.com foi registrado a partir do computador residencial de Richard, contradizendo mais uma vez sua versão. Entre 8h45 e 9h, Richard disse aos investigadores que havia retornado para casa, onde encontrou o suposto invasor, seguido da chegada de Connie e sua morte trágica. No entanto, às 8h46, o smartwatch de Connie confirmou que ela havia saído para sua aula de spinning marcada no YMCA. Esses dados pintavam uma narrativa muito diferente da de Richard. 1 minuto após a saída de Connie, Richard acessou o sistema de alarme da casa. Ele tentou desativá-lo às 8h47. Conseguiu às 8h50, mas o reativou momentos depois. Às 8h59, ele desarmou o sistema novamente usando o controle remoto do chaveiro, o que indicava que ele ainda estava na propriedade. Enquanto isso, Connie chegou ao YMCA às 8h53 e enviou uma mensagem no Facebook para sua terapeuta logo em seguida, confirmando mais uma vez sua localização. Às 9h04, Richard enviou um e-mail para seu supervisor de trabalho, alegando que o havia feito enquanto estava parado no carro. Contudo, a análise forense digital provou que o e-mail foi enviado a partir do endereço IP de sua casa, mais um golpe em sua credibilidade. Às 9h08, Connie saiu do YMCA e voltou para seu carro. Às 9h18, Richard acessou o site do YMCA, aparentemente tentando rastrear suas atividades. Às 9h23, o relógio inteligente de Connie registrou atividade quando a porta da garagem da casa foi aberta. Entre 9h49 e 9h46, ela foi vista ativa no Facebook,
o que confirmava seus movimentos e desmentia a alegação de Richard de que ela havia morrido muito antes. Parecia que Richard estava ganhando tempo, possivelmente tentando criar uma forma de atrair Connie para o porão. O smartwatch de Connie registrou seus últimos movimentos às 10h05, quando sua frequência cardíaca e atividade cessaram abruptamente. Às 10h12, o alarme da casa foi ativado usando o controle de Richard, marcando o momento em que ele iniciou sua narrativa encenada. Apesar de insistir na história de um invasor, os dados forenses mostraram que a morte de Connie ocorreu quase 1 hora depois do que Richard alegava, e que seus movimentos antes do fim não indicavam qualquer tentativa de fuga. Os dados desmontavam completamente sua linha do tempo. Finalmente, em abril de 2017, Richard foi preso e acusado do assassinato de sua esposa, mais de 1 ano após sua trágica morte. A prisão representou um avanço significativo em um caso que havia cativado a comunidade local e além. Um mandado de prisão de 50 páginas detalhava o que os investigadores haviam descoberto sobre o casamento dos debates, as inconsistências nas declarações de Richard e as provas esmagadoras contra ele. Richard enfrentou acusações de assassinato, adulteração de provas e falsas declarações à polícia. Inicialmente detido sob fiança de $1 milhão, seu advogado declarou publicamente que o cliente era inocente e seria absolvido no julgamento. Apesar da gravidade das acusações, Richard pagou a fiança e foi libertado até o julgamento. Mais tragédias atingiram a família Debates em 2019, quando o pai de Connie faleceu após uma longa doença. Ele havia se mantido firme, determinado a ver a justiça ser feita por sua filha. O irmão de Connie expressou tristeza ao dizer que o corpo do pai finalmente cedeu, antes de ver Richard responsabilizado. A dor aumentou o sentimento de perda da família, que ainda aguardava um encerramento que parecia nunca chegar. O julgamento de Richard estava inicialmente marcado para abril de 2020, mas a pandemia global interrompeu os procedimentos. Mais atrasos ocorreram quando o advogado de defesa de Richard faleceu, exigindo a nomeação de uma nova representação. Esses contratempos adiaram o julgamento por 2 anos. Finalmente, em abril de 2022, o tão esperado julgamento começou, mais de 6 anos após o assassinato de Connie. O agora ex-detetive subiu ao banco das testemunhas e explicou aos jurados que Richard Debates havia consentido voluntariamente com uma busca completa em sua casa, em Ellington. Essa busca incluiu um exame detalhado de seu iPhone, coleta de amostras de DNA e testes de resíduos de pólvora. Além da cooperação do réu, a acusação apresentou uma quantidade considerável de provas físicas, incluindo fotografias das lesões de Richard tiradas enquanto ele ainda estava hospitalizado. Também foram exibidas várias peças de roupa encontradas nele, como um sapato manchado de sangue, que o implicavam ainda mais no caso. No total, a promotoria apresentou impressionantes 600 provas durante o julgamento. Mais de 130 testemunhas foram chamadas, incluindo o próprio Richard Debates. A defesa argumentou com veemência que a polícia havia se concentrado apenas nele desde o início, acusando os investigadores de visão em túnel. A defesa destacou certas evidências forenses cruciais, como o DNA desconhecido encontrado na cena do crime, que, segundo eles, poderia estar ligado ao verdadeiro assassino de Connie. Também apresentaram o depoimento de uma faxineira que afirmou ter visto uma figura escura se movendo perto da janela da casa dos Debates na noite do crime, embora o relato fosse impreciso. Apesar disso, os promotores retrataram Richard como um homem em colapso. Argumentaram que ele matou Connie porque temia as consequências que um divórcio teria sobre sua imagem pública. Além disso, ele estava profundamente preocupado com o impacto financeiro, a iminente disputa pela guarda dos 2 filhos, R.J. e Connor, e o possível dano à sua reputação social. 4 semanas após o início do julgamento, uma testemunha-chave subiu ao banco, uma das irmãs de Connie. Ela revelou que a família só soube que Connie havia sido baleada no dia seguinte à sua morte, durante uma reunião na casa dos pais. Richard estava presente nessa reunião. Segundo a irmã, assim que chegou,
ele disse imediatamente: "Eu não fiz isso. Havia alguém na casa. Disseram que eu preciso de um advogado." Ela também lembrou que Richard parecia doente e abatido, como se tivesse chorado. A irmã afirmou que ele teve dificuldade para entrar na casa, o que deixou o ambiente ainda mais desconfortável. Naquele encontro emocional, Richard explicou à família, de maneira aparentemente fria, o que havia acontecido. Disse que havia contratado um advogado que o orientou a não falar mais, mas que sentia necessidade de explicar o ocorrido. Tanto a irmã quanto o cunhado, que também testemunhou, notaram a falta de emoção de Richard ao relatar o trágico evento. 7 moradores do bairro de Ellington, onde o crime ocorreu, foram chamados a depor, mas seus testemunhos não foram conclusivos. Ninguém havia visto nada fora do comum no dia do incidente. À medida que o julgamento avançava, o juiz afirmou esperar encerrar o caso da promotoria até o meio da semana, com o tribunal suspenso no dia seguinte. O próprio Richard subiu ao banco de defesa. Ele admitiu que amava tanto Connie quanto Sarah e que se sentia preso em uma situação insustentável. Contudo, negou categoricamente que sua vida amorosa complicada tivesse qualquer relação com o assassinato. Richard confessou o caso extraconjugal, mas alegou que isso, por si só, não deveria ser usado como prova de sua culpa. Insistiu que sentia falta de Connie todos os dias e jamais teria feito mal a ela, especialmente por causa do amor que tinha pelos filhos. Sarah, a outra mulher envolvida, também testemunhou. Chorando, afirmou que nunca quis destruir a família de Richard. Disse que estava disposta a criar a filha sozinha, e até considerou não colocar o nome de Richard na certidão de nascimento, caso ele optasse por permanecer com Connie. Sarah declarou sentir profunda vergonha e arrependimento por toda a situação, mas negou categoricamente ter pressionado Richard a deixar sua esposa. Após 5 semanas de intensos procedimentos legais, tanto a acusação quanto a defesa encerraram seus casos. O júri deliberou por um período surpreendentemente curto, provavelmente não mais do que 3 horas, antes de chegar a um veredicto. Em maio de 2022, Richard D. Bates foi considerado culpado em todas as acusações relacionadas ao assassinato de sua esposa, Connie. A equipe de defesa de Richard manteve-se firme no compromisso de lutar por sua inocência, deixando claro que continuaria a batalha judicial pelo tempo que fosse necessário. Em outubro do ano seguinte à sentença, Richard apelou da condenação, buscando uma nova chance de provar sua inocência. Seu advogado, experiente e determinado, defendeu o caso perante um painel de 6 juízes em uma audiência decisiva. Apesar desses esforços, o recurso foi rapidamente rejeitado, e os juízes mantiveram a condenação original. Richard D. Bates foi sentenciado a 65 anos de prisão após ser condenado pelo brutal e arrepiante assassinato de sua esposa, Connie da Batty.